Oi, gente! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Hoje nós vamos falar com o Devani Fonseca, que é um especialista em finanças, e nós vamos falar sobre a aplicação das ferramentas sistêmicas na vida e no trabalho dele. Como ele se coloca diante dos próprios atendimentos usando as ferramentas sistêmicas. Boa noite, pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um conteúdo muito ligado a negócios, a carreira, a profissão. Então, sugiro que vocês convidem aí as pessoas, enviem essa live para quem está precisando aprender sobre negócio e carreira. O Devani já chegou. E eu já vou aceitar a entrada dele aqui para que nós possamos. Já aceitei aqui. Esses dias nós temos tido alguns problemas com o Instagram, mas quero. Olá, Oi, amado! tudo bem com você? Tudo, e tu? Chegar um pouquinho para trás, senão eu vou É cortar a isso que eu cabeça ia aqui, né? fazer. Eu fiz um movimento aqui de tentar de chegar para trás com o meu telefone. Eu não sei se você percebeu. Eu não tô te vendo. Ai, meu Deus do céu. Chega nessa hora, né, Devanir? A gente fala, realmente eu tô cansada. Quando eu tento mudar, empurrar o outro para trás do meu telefone. É, coisa séria. Não, e você Ai, falou do Instagram agora, eu não sei o que acontece que eu não te vejo. Então, aquelas loucuras mesmo? que acontecem de vez em quando. Você sabe, e olha que curioso, você lembra aquele dia que eu fiz uma live com a Ana Paula, sua queridíssima esposa? Uhum, E eu também não conseguia vê-la, lembra? lembro. Fica no escuro, Muito, então a é, gente fica, muito a curioso. gente Mas fica eu daquele estou. jeito que um não vê o outro e vamos que vamos, né? Eu estou te vendo bem e tá tudo certo. Depois na gravação você vai ver que você tá aí maravilhoso. O Instagram É, tem tido algumas coisas assim, sabe, Devani? Na segunda-feira eu fiz uma live com a Carol que não deu certo, tentamos 5 vezes, por fim desistimos. E ontem na live da Regiane caiu 3 vezes. A live tá lá em 3 pedaços porque ela foi caindo, né? E a gente teve que cortar e publicar cortado e seguir adiante desse jeito. Mas, meu querido amigo, gente, deixa eu apresentar para vocês o Devanir. Primeiro eu vou apresentar do meu lado, depois ele se auto-apresenta do jeito dele. Mas do lado de cá, Devanir é um grande parceiro, meu sócio no curso de negócios, um profissional que admiro, um profissional que quando eu preciso ele me atende, então é uma pessoa que eu nem preciso dizer da confiança que eu tenho no trabalho dele, porque quando eu preciso é ele quem me atende. Então, acho que isso diz muito da pessoa e do profissional que ele é. Somos da mesma cidade, apesar de não parecer, porque a gente praticamente não consegue se encontrar, de jeito nenhum, né? ah, Estamos alguém aí nessa trabalha jornada. muito. É, Devanir é especialista em finanças, é um executivo dessa área, conhece muito de negócios, inclusive foi toda essa expertise dele que me fez convidá-lo para ser parceiro no nosso curso de negócios. E antes da gente ter essa parceria, ele também já tinha passado pelo mapeamento, pelas ferramentas do mapeamento. Então, quando a gente decidiu fazer essa série de lives, eu não podia de maneira nenhuma deixar que ele escapasse de falar da experiência dele, de como foi a evolução dele nesse processo, de como ele chegou, né, ao pensamento sistêmico, como usa hoje na vida. Fale tudo, meu amado. A palavra é sua. Seja muito bem-vindo, vindo e gratidão por aceitar meu convite. Primeiro, muitíssimo obrigado pela apresentação, que é muito maior do que a que eu mereço. Não, Obrigado não pelo é verdade. convite, né, por confiar no trabalho. A Ana Paula dando boa noite, a Paty dando boa noite a todos. E é interessante você fala, né, conta como você chegou no movimento sistêmico. É a história que lá vai, né? Uhum. Mas antes de tudo, eu acho que
me apresentar, né? Devanira, eu tenho 34 anos que eu trabalho no sistema financeiro, sou um apaixonado em gestão de pessoas, em temas sobre liderança, de temas de negócios, em analisar empresas, e em contribuir para que o resultado, né? Como a gente trabalha muito na área financeira, você pensa muito no resultado financeiro, mas em contribuir para que as empresas e as pessoas fiquem melhores. Esse é o grande Sim, ponto. E o movimento sistêmico, quando eu procurei ele inicialmente, foi quase que empurrado pela minha esposa. É algo que eu não acreditava, não é que eu não acreditava, não, a coisa muito lógica, né? A cabeça muito lógica, ela não pensa muito sim. em alguns pontos. E quando eu cheguei a fazer minha primeira constelação, eu como constelado, foi uma chave que mudou muita coisa na minha vida, assim. Isso não me lembro o ano, talvez 2012, 11, alguma coisa assim. Mas Uhum. fiquei um tempo, fiz aquela constelação, fiquei um tempo até que em 2019 eu comecei não, antes um pouco até, comecei a aprofundar no tema e a estudar e conheci a Patrícia através da minha esposa. Gostei muito do trabalho da Patrícia e fiz, né, formação em constelação familiar sistêmica, as ferramentas sistêmicas, o mapeamento sistêmico, tudo com a Patrícia, e daí em diante, já falando um pouco sobre ferramentas, né, Patrícia, e muito rico falar disso, eu não faço mais atendimentos depois do mapeamento sem um desenho sistêmico. Então, toda Sim. pessoa que eu vou atender, ou todo caso que eu vou atender, seja empresa, seja pessoa, eu peço para que a pessoa faça um desenho. Uhum. E quando você tem esse contato com as ferramentas, né, a bagagem do atendimento ela aumenta muito e facilita muito o resultado, inclusive. As sessões ficam mais dinâmicas, elas ficam mais rápidas em alguns casos. E eu vou falar um pouquinho de como eu uso especificamente. Devenir, Tá ouvindo só um bem, minutinho. Patrícia? Só um minutinho. Eu tirei os comentários, gente, porque senão a letra fica bem no rosto dos convidados. Então, eu tenho tido esse costume nas últimas lives, tem dado resultado. Ao final da live, a gente abre para perguntas, para comentários, para aquilo que vocês quiserem trazer. Mas enquanto a gente está trazendo a nossa apresentação, né, e a nossa conversa, eu acho que fica melhor porque assim a gente te vê direitinho, Devani. Não, mas não tem problema tampar também, não ouvindo, tá bom. Vamos E lá. então eu estava dizendo sobre os desenhos, né? Uhum. Sobre As o mapeamento, na verdade, ferramentas. que é um conjunto de soluções, conjunto de ferramentas que auxiliam muito. Então, no trabalho, às vezes, não é incomum eu falar como eu utilizo, né? Então, todo Uhum. atendimento que eu faço, o que eu vou fazer, eu peço primeiro para que a pessoa faça um desenho. E esse desenho para quê? Eu pego o desenho, vou analisar, e eu costumo, é meu hábito, né? Eu imprimo e escrevo no verso, vou fazendo as minhas anotações. E é muito mais do que simplesmente olhar um desenho e falar, desenhou um bonequinho, um rostinho, um homem, uma mulher, a cor tal. Não, eu analiso o que eu vejo, o que eu aprendi com as ferramentas, com você, com as técnicas que a gente utiliza, e vou fazendo as minhas anotações N ali, várias, antes Uhum. do atendimento. E quando a Uhum. gente chega no atendimento, lógico, a gente bate um papo rápido antes para entender o objetivo, mas quando chega no atendimento, a gente começa efetivamente o atendimento e em algum momento eu paro e falo, você entende aquele desenho que eu te pedi? E aí eu vou mostrar as anotações que eu fiz, que normalmente batem em cima do que está sendo exposto ali. Então o campo se abre já naquele momento do desenho. E já aconteceu, inclusive, de um caso que não precisou nem de atendimento. Eu falei, olha, vamos lá, é assim, assim, assado. Ontem eu estava ouvindo você e a Regiane conversarem, né, na live de vocês, a Regiane Uhum. contando e falando um pouco sobre os casos que chegam e às vezes ela encaminha para o que ela acha que vai dar o melhor resultado, né? Sim. E, e não é incomum no nosso trabalho, quando a gente fala do trabalho sistêmico mesmo, nessa parte que eu gosto de negócios, de empresários, de pessoas, de
enfim, profissionais que estão buscando uma melhora na sua carreira, uma transição de carreira, de você encontrar alguém que vem por curiosidade. Sim. E a curiosidade a gente. Ou, às vezes, já aconteceu de uma pessoa que fez o desenho, nós fomos para o atendimento, ela me ligou. Eu falei: olha, você está vendo que o seu caso não precisa gastar dinheiro, você não precisa pagar. Tá tão simples, é aqui. Então, tem essa questão. A pessoa depois acabou voltando porque ela queria ver uma outra questão ligada ao mesmo assunto, mas as ferramentas são tão poderosas que às vezes você consegue, num atendimento, resolver aquela questão, já entrar com a ideia muito clara do que vai acontecer no campo. Né? Porque o Uhum. campo Já é isso, né, acessa a Patrícia? raiz, né? Já Você já acessa acessa a a raiz. raiz, mas quando você abre, talvez surjam outras coisas que não estão ali. Mas Uhum. ele traz um cerne muito forte. Então, o desenho, eu até pensei em trazer alguns desenhos aqui para a gente falar sobre, mas por uma questão até de respeito às pessoas, né, que são atendidas, eu não trouxe, tá? Mas mais porque a gente normalmente omite nome e tal, Sim. mas pode ser alguém que se sinta invadido, então por respeito a essas pessoas eu não trouxe. Mas é isso, o desenho ele é uma ferramenta riquíssima. Como eu disse, eu, Devani, não faço nada, nenhum atendimento sem primeiro um desenho. É uma coisa tão simples, tão fácil. E a pessoa, por mais que ela esteja, que ela ache que está intencionada, né, a pessoa que a gente vai atender, esteja intencionada ou, vou fazer de qualquer jeito, faz em cima da hora na cabeça dela ali, no prazo final que você deu. E é fantástico como ele conta, como ele fala. Não Sim. importa como a pessoa fez, porque ela está conectada naquele momento, ela vai acessar as raízes dela ali, né, Patrícia? Então, isso acaba sendo muito Gente, rico. isso é tão interessante porque uma vez eu fui levar uma questão para o Devanir e normalmente eu chego e falo, me ajuda a olhar para isso aqui. O que que eu não estou vendo aqui? Me ajuda a olhar. E aí ele falou assim, faz um desenho. Eu falei, eu? É. Todo dia, será que eu vou? E aí eu fui para esse lugar de pensar, gente, eu trabalho com isso, eu ensino essa ferramenta, né? Será que eu vou me abster? E foi muito interessante porque eu fiz o desenho de forma absolutamente simples, tinha 3 pessoas nesse desenho, que era o que a gente precisava olhar, e a forma que eu fiz trouxe a capacidade, a percepção que era necessária para aquilo. Então, assim, e com isso que a gente está dizendo é que muitas vezes as pessoas chegam e falam: não, mas eu já passei por um atendimento sistêmico, eu sou psicólogo, eu já trabalho com desenho, eu já trabalho com imagens, eu sou constelador, eu já entendo das leis sistêmicas. Gente, não interessa. Porque essas ferramentas, não só o desenho, mas essas ferramentas, elas vão trazer a fala do inconsciente realmente, né? Dentro do seu processo, dentro da sua estrutura. Isso é tão curioso que a gente tem uma ferramenta, nós também atuamos muito na área de negócios, que é a linha do tempo, que você faz junto com um organograma, e aí vira um orgenograma, que é uma outra ferramenta que a gente tem também de atendimento. E isso é tão curioso, gente, que quando você vai costurando essas ferramentas, o próprio desenrolar da ferramenta já vai trazendo para o cliente a percepção. Eu até hoje, a linha do tempo, aconteceu uma coisa tão interessante que uma paciente que estava desaparecida, né, me mandou uma mensagem e falou para mim assim: olha, eu tô ligando porque eu quero retomar as sessões. Eu fui fazer aquela linha do... Até te peço desculpa por ter sumido, mas eu fui fazer a linha do tempo, percebi que eu estava numa relação abusiva porque eu fui pontuando a minha história e aí acabou que eu pedi um divórcio e fui me contando assim. Uau. E você vê, só dela fazer o exercício, ela na casa dela, o exercício que nós iríamos usar depois no processo terapêutico, já foi uma percepção, um despertar nela, uma tomada de consciência que fez com que ela tomasse a atitude necessária naquele momento
né, para a história dela. Então, eu acredito que o uso dessas ferramentas em todas as áreas, elas trazem uma capacidade nossa de assertividade, de potência no atendimento e de solução, que eu não vejo em outros lugares, para ser muito sincera, assim. É. E você falou algo, Patrícia, já que você citou seu caso, eu vou usar ele, né, para Uhum, exemplificar, que é riquíssimo. Primeiro é a responsabilidade que traz para a gente, né? Eu atender você, eu atender quem me ensinou. Então, aquele dia que a gente tava, que eu fui te atender, primeiro vem essa, né? A Patrícia me liga e fala assim, Devani, me atende. Eu, como assim? E aí a gente foi, não, vamos lá, né? Ela fez isso comigo, o Guilherme também fez, um mestre uhum, nosso. E vamos lá, Patrícia, vamos fazer. Então faz um desenho para mim. E a gente sentado de frente um pro outro. Patrícia olhou para minha cara e falou assim, eu fazer um desenho? É, você faz um desenho para mim do campo, como você enxerga. E foi, eu quero pegar esse ponto que você falou, que é muito rico, né? Você que é a mestra disso, você que, né, a técnica você criou, você desenvolveu, você passa com muita propriedade para as pessoas. E naquele momento ali, se você tenha sido intencionada ou não, o desenho ele mostrou exatamente aquilo que a gente precisava trabalhar naquela data. sim. Exatamente, né? Então isso é para falar que é o que você só reforçou o que você já disse. Não interessa se a gente conhece ou não as técnicas, as leis. Em algum momento a gente é atendido. Né? Sim. Eu já fui atendido por você, você por mim, enfim. E as ferramentas, elas auxiliam. E quanto mais propriedade você tiver, eu diria que é o contrário. Melhor a ferramenta, você vai ter a usabilidade dela. Né? Porque, na Uhum. verdade, eu estou aqui com a outra que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, que Adoro. É. às vezes a pessoa olha e fala, mas esse negócio é para isso, é para tal finalidade. E a aplicabilidade disso é muito maior do que o que a gente imagina, né? Sim. Eu vou reforçar no desenho, que é o que eu te falei, que ia dizer até que é o que eu gosto muito. Você pegar um desenho e olhar, cada vez você vai, sabe, assim, normalmente quando o cliente me manda com mais de um dia de antecedência, eu anoto até mais coisas. Eu olho um dia, anoto, vou no dia seguinte, anoto. E você fez um outro comentário que foi em uma das turmas que você trabalhou, ou uma das turmas que nossas, né, de acompanhamento nosso, alguém mandou um desenho, e aí vem, todo mundo analisa isso, aquilo outro, e de repente você vai e fala uma coisinha. Fiz um comentário de uma vez que eu lembro que a pessoa falou, nossa, exatamente isso que está acontecendo lá. Uhum. Porque é isso, depois que você pega a técnica, você se conecta com aquele campo. E o campo, ele Sim. fala muita coisa, né? Você atende na água, por exemplo, que é uma outra ferramenta poderosa, que é a constelação na água que você faz, Uhum. que tem um desenho animado que os meninos assistiram, né, do Frozen, Uhum. que tem lá aquele boneco de neve que ele fala isso, em algum momento do desenho fala assim, a água sabe tudo, a água conhece tudo, alguma coisa assim. Sim. Então, Sim. assim, as informações estão ali, né? Elas só precisam ser trazidas à tona, de alguma Uhum. forma. Ser Então, acessadas da essa forma é correta, né, Devani? Isso ser acessada da forma e correta, uma exato. coisa que o Devanir trouxe, gente, que é muito assim, é muito nosso jeito, é muito jeito Naia, que é a empresa dele, o jeito IPNG de ser, é chamar a pessoa e falar, mas espera, você não precisa gastar dinheiro com isso, né? É Isso aqui é assim, assim, verdadeiro. assim, né? E isso, gente, é tão rico você poder dizer para uma pessoa, você não precisa fazer uma jornada de uma vida inteira, porque nós conseguimos fazer isso nessa sessão, ou no máximo em 4, ou em 10, que seja, dependendo das dinâmicas que a gente vai trabalhar dentro desse processo, né? Do mapear essa história. Mas é muito saudável a gente poder falar para a pessoa. Não é necessário isso. Esses dias uma moça falou para mim, fiz um atendimento de mapeamento, e ela falou assim, quando é que eu posso marcar o próximo? Eu falei, não, você não precisa marcar. Se você fizer direitinho, né?
isso que o campo mostrou, a compreensão que você teve, se você fizer o seu movimento, essa mudança de comportamento, de pensamento e de comportamento, né, a partir daí, você não precisa olhar para essa questão mais, porque a raiz já foi mostrada. E é muito isso também o nosso trabalho, porque quando você acessa a raiz, a pessoa pode vir para outra história, ela pode vir para trabalhar outra dinâmica, mas aquela específica, ela não precisa olhar mais, ela precisa fazer um movimento a partir daquilo que o campo mostrou, né? E que nós trouxemos de ferramenta de ação a partir daí, ou de orientação, até de procurar outros profissionais, porque às vezes o caminho é esse, né? Sim, e às vezes é exatamente isso. E alguém pode estar ouvindo agora e falando, peraí, mas não tem um negócio chamado equilíbrio de troca nas constelações? Mas aí vem o equilíbrio de troca, eu diria que está também em nós, né? Que Uhum. é, eu citei o caso, e o caso que eu citei, a pessoa tinha um determinado imóvel para vender, e quando ela me contou a história, o imóvel estava vendido. Eu falei, olha, você percebeu que tá, tá resolvido o seu caso? Você não precisa gastar dinheiro para ver isso. Uhum. Tá, tá feito, já aconteceu, né? E aí depois teve um desenrolar desse negócio. Mas é isso, a gente tem a clareza. Alguém poderia falar, não, vamos, te atendo. Ué, a melhor coisa é Sim. você atender um caso que você já sabe qual é a solução, né? Já está resolvida a história. Você entrar com a coisa Uhum. resolvida. Você vai Mas lá, da faz. nossa parte desequilibra, né, Devanir? Mas Aí nós exatamente, mas não é desequilibramos no outro justo. lugar. É, Aí é aquela coisa de justiça, né? Poxa, se está resolvido, eu poderia fazer lá um monte de movimento, de fala, aquela coisa bonitinha, mas para a questão em si não era necessário. Então, sim. é isso que a gente traz muito. Eu quero falar um pouquinho agora, Paty, sobre esta ferramenta que está Sim. enquadradinha, né? Tá. Que é a bússola sistêmica. Amo Inclusive, essa aqui tem ferramenta. umas anotações aqui que eu omiti, porque senão eu ia falar. Ah, E a forma que a gente trabalha ela, né? Que é uhum. ela em si pode ser um campo, inclusive de constelação. Para Sim. eu fazer um atendimento online, eu posso usar ela como um campo, que é Tem uma mil forma de. possibilidades, né? É, Essa é eu a bússola. diria essa tem, se eu falar 1001, pode remeter a um determinado produto, né? Tem 1002 utilidades, né? Então, 1002 utilidades. Então, eu posso aqui, né, com essa ferramenta, eu posso ancorar determinadas coisas que eu quero ver em determinado campo. E através Uhum. dessa ancoragem, nós fizemos um trabalho. Eu acredito que aqui tenha algumas de nossas alunas de hoje, daqui a pouco a gente vai estar em sala de aula, né? Uhum. E nós fizemos um trabalho com elas, usando e prático, né? De Sim. como elas utilizariam isso aqui, mas usando elas no campo. E é muito Uhum. interessante o resultado, né? Quando a gente terminou, que não me lembro agora exatamente o que a gente ancorou, poderia falar, não teria problema, é porque realmente eu não me lembro. E só me lembro do resultado, que muitas falaram, poxa, eu achei que era só e conseguiu se ver em determinado momento, na Sim. situação atual, né? E mais do que isso, né? De como encontrar caminhos. Que é Uhum. o grande Acho que a coisa mais linda, a grande poesia desse trabalho nosso, aquela coisa que eu sou apaixonado, é a forma como a gente leva para as pessoas visões de caminhos, alternativas Sim. diferentes para ela. Por que eu falo leva para ela? Porque depende da pessoa querer ou não internalizar, né? O movimento sistêmico ele acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se a pessoa se conecta, acredita e aquilo faz sentido na vida e ela assimila, né, toma aquilo para ela, a gente vê milagres, entre aspas, acontecendo. Né? A gente vê pessoas transformando. Eu me lembro, Patrícia, de uma pessoa que eu atendi, que fez o desenho, a gente foi movimentar e foi um trabalho de mentoria. E acho que nós fizemos 4 sessões. Na última sessão a gente chegou para. Eu sempre perguntava e tal, e na última sessão chegou e essa pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, você precisa ver como está
melhor a questão do meu trabalho, que o meu trabalho tá assim, tá assado. Em casa tá melhor, porque minha esposa tá assim, tá assada, meus filhos estão assim, estão assados, meus pais. Todo Aí eu mundo falei chama ele. pra pessoa, eu falei, olha, você realmente acredita, né, fulano, você realmente acredita que tinha dado coisa de 2 meses, acho, que em 2 meses o mundo inteiro se transformou, ou será que é você que mudou a forma de você ver as suas relações e o mundo? Sim, E é isso, o nosso trabalho é exatamente isso. Quando chega nesse ponto, é maravilhoso para nós que estamos aqui fazendo. E para mim, né, Patrícia, que eu gosto de trabalhar na área financeira, com empresas, com negócios, uhum, é muito gostoso a gente levar o trabalho sistêmico, que sem entrar para dentro, a gente já riu muito sobre isso, já falou muito sobre isso, né? Mas eu trabalho em banco. Se eu chegar num uhum. banco, imagina que alguém me contrate, um determinado banco me contrate, eu não estou mais em banco, eu vou fazer um trabalho e um banco ou uma empresa me contrata para fazer um trabalho. E eu chego lá e começo a falar algumas coisas que não fazem muito sentido para o negócio, o cara vai olhar e falar, peraí, eu te paguei para quê? Sim, Eu preciso de respostas. E as ferramentas, essa que eu mostrei, por exemplo, que eu falei que eu gosto de trabalhar com o tema de liderança, de executivos, uhum, essa ferramenta é riquíssima para você trabalhar com equipes. Você pode fazer N trabalhos para mapear sua equipe, para conhecer sua equipe, para desenvolver sua equipe. Então, ela traz uma gama de possibilidades e de alternativas, seja para a gente que está lá como consultor, ou seja para a pessoa depois desenvolver em si com a equipe dela, para mapear em sim. determinados momentos que ela tiver, dependendo do assunto. Tem inclusive pessoas que fazem, né? A bússola, ela é uma ferramenta que as pessoas depois levam e vão aplicando em N situações. Devanir, eu fiz um atendimento de uma empresa, até gravei um vídeo sobre isso, já não me recordo se já foi ao ar ou não, mas era para ver, testar a força de um negócio, né? Então eu fiz aquele modelo que a gente Uhum. distribui, cada um se posiciona. Todas as pessoas estavam focadas no negócio, a equipe estava muito comprometida. E aí eu coloquei o líder, né? Devani, sabe, espalha Espalhou todo rodinha? mundo. Não, quando a gente colocou o líder, olha, foi uma coisa tão. Até foi por isso que eu gravei esse vídeo, porque tem umas coisas uns movimentos que trazem um impacto, né, pra gente. Então, estava todo mundo focado no negócio, e claro, as pessoas não tinham a menor ideia do que era aquilo ou quem estava ali, né? É um movimento que a gente faz individualizado, que depois a gente concentra num campo. E aí, quando a gente colocou o líder, a energia daquilo mudou de tal forma que eu tinha inclusive trazido umas setinhas, né, magnéticas para a pessoa se posicionar dentro dos quadros. No segundo movimento, quando a gente colocou o líder, Jesus amado, as setas assim chegaram a sair da bússola, sabe? Do tanto que as pessoas é, estavam um pouco confortáveis Com com aquela aquilo. liderança, né? Muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa vem reclamando do negócio, ou do produto, ou do serviço, daquilo que está entregando, e a fraqueza não está no lugar para onde o cliente olha, né? E esse tipo de ferramenta que você pode movimentar entre as equipes, entre as lideranças, né? Você que lida muito com essa parte de liderança, isso é importantíssimo para você observar, e é uma ferramenta que nos ajuda muito. E é tão interessante porque como a pessoa está ali assistindo, né, o dono do negócio estava acompanhando o processo, quando ele viu, assim, não tinha como ele desver, né? Ele já tinha observado que colocando aquele indivíduo, porque aí, claro, para ele eu disse, né, agora eu vou colocar essa pessoa e nós vamos ver como que essa equipe se posiciona. E quando a gente fez esse movimento, ele falou, não, realmente, e é o que a gente fala muito, inclusive, dentro dos negócios, né? Porque as pessoas. Ontem eu ouvi uma expressão excelente. Eu estava fazendo um atendimento e a pessoa falou assim: não, porque dentro da nossa equipe nós temos um diretor
que tem mania de colocar tatu em árvore. Eu nunca tinha escutado isso, né? Querendo que tatu voe. E quando você presta atenção nessa expressão, quer dizer, é justamente aquilo que a gente fala tanto lá na nossa comunidade de negócios de eu não quero uma pessoa para função. Eu quero uma função para a pessoa. E aí você vai trazendo pessoas para o seu negócio, para a sua equipe, que não contribuem, não somam. Muito pelo contrário, vão sangrar o seu negócio. Então, esse tipo de ferramentas, a gente percebe o tanto que aquela chegada, né, outra ferramenta que é riquíssima para a gente perceber isso, é a própria linha do tempo, né? Entrou o indivíduo, parece que entrou uma pedra no sapato. A partir dali, começou a acontecer uma série de coisas dentro daquele negócio. Então, qual é o marco 1, né? Onde a gente tem que... Para onde nós temos que direcionar o olhar? O que foi que transformou aquele negócio? Né, Devo? Isso. E você falou uma coisa também, Ica. Você segue sem me ver? Você já está me vendo ou não? Não. Ah, não, eu não te vejo. Ah. Você falou você segue sem MV, eu tô pensando, quem é CMV, gente? Que documento é esse? Entendi. Se eu sigo, eu penso... É coisa do mineirês nosso. Mas estava falando das ferramentas. Às vezes alguém quer te contratar, você vai lá conversar, você faz uma anamnese antes, faz aquele bate-papo para entender o contexto do que você vai trabalhar, né? E aí você fala, você utiliza uma das ferramentas, seja o desenho, seja isso daqui, antes do atendimento. E ali quando você usa as ferramentas, você já vê claramente que às vezes a história que ele te contou não é, você citou isso, não tem muita coisa a ver com o que vai, com o problema de fato, né? Com a causa raiz de fato. Que esse é o grande ponto das ferramentas, elas ajudam a encontrar a causa raiz. Sim. E ela nos ajuda primeiro, né, Devani? Elas nos ajudam primeiro. Porque principalmente dentro dos negócios tem a história que a pessoa que nos contrata conta e a história real do negócio. Nunca é a mesma coisa. Em consultoria de empresa, dificilmente a história é só aquilo. Ele pode até te contar aquilo, mas nunca é só aquilo, né? Aliás, na relação com a empresa de um modo geral, né? Por mais que a pessoa... eu não estou dizendo que a pessoa está mal intencionada, não. Ela está bem intencionada, te contou tudo, você está fazendo... Sempre tem algo a mais. Sim. Sempre tem... Eu costumo brincar que é as palavras não ditas, né? Ou as frases não escritas. A pessoa te contou tudo. O que está além das palavras do que ela te falou? A ferramenta, ela ajuda ou facilita você abrir essas portinhas trancadas para você ter acesso a isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto das ferramentas, Patrícia. Eu não lembro se eu já te falei isso em algum momento, mas as suas ferramentas, elas ajudam a abrir essas portas que estão ocultas ali dentro dos atendimentos. As pessoas te falam, e às vezes, às vezes ele está te falando de um sintoma, né, que ele está vendo, que ele acha que é o problema, e a portinha vai abrir a causa raiz, o problema de verdade que está ali. Sim. E o sintoma pode ser simplesmente a dor dele, que é esse sintoma, ela é resolvida com aquele outro ponto. Então esse é o grande ponto, é você ir além daquilo, né? Você ir de verdade lá no ponto e trazer aquilo, e aí você resolve, encaminha, mas normalmente a gente consegue resolver com essas aberturas dessas portinhas mágicas aí que eu digo que essas ferramentas são as chaves para essas portas. De repente você precisa de mais de uma para abrir aquela porta, mais de uma ferramenta. Às vezes é uma e às vezes você tem que achar na ferramenta certa. Algumas pessoas, né, eu ouvi, você já fez, acho que é a minha terceira live, né, de pessoas que usam as ferramentas. Cada um que você conversa, ele vai ter uma preferência por alguma delas que ele se afinizou mais, né, mas dificilmente alguém usa uma só. Justamente por isso, pela facilidade que elas têm de ir no ponto, né, você sabe que ontem, de te ajudar a trazer. Ontem a Regiane falou de ler a pessoa, né? De ler o cliente, de ler a microexpressão. E eu falei, nossa, eu até tinha esquecido que eu ensino isso. Porque é tão interessante. E vocês sabem, gente, que dentro do negócio, principalmente,
existe um cidadão que chama líder oculto, né? Então, às vezes, você vai para a empresa, tem uma equipe, e essa equipe tem um líder, né, oficial. Só que quando você se coloca, por exemplo, a gente que já vem de T&D, já trabalhou muito com treinamento, desenvolvimento, já falou em sala cheia, quando você traz algum movimento e as pessoas direcionam o olhar para outro indivíduo que não é o chefe, que não é o líder daquela equipe, você pode saber que aquele ali lidera mais. Então, nós também temos essas ferramentas sutis, né, que nós trabalhamos na percepção dos campos, com representantes e tal, mas que nós também podemos, numa negociação, em um atendimento, dentro de um treinamento, ler as pessoas. E quando eu consigo ler o indivíduo nas sutis expressões, né, quando eu consigo perceber os pequenos sinais que ele traz com o corpo e mesmo online com o rosto que a gente percebe, isso faz muita diferença no nosso atendimento e no que eu costumo dizer, quando você perceber o líder oculto, cola nele, porque ele vai saber muito mais da equipe do que o líder mesmo daquele negócio, do líder oficial, né? Esse Sim. líder a quem as pessoas direcionam o olhar, a atenção, ou quase esperam que ele permita, né? Fica esperando uma permissão para que eles se manifestem. Essa pessoa tem que ser a sua parceira naquilo que você vai implementar dentro do negócio. Ela tem que ser vista, reconhecida e observada, porque ela vai fazer a diferença no que você vai entregar dentro daquele negócio que você está atendendo. Né, Devania? Pro bem e pro mal, né? Sim. E é interessante que às vezes quando você vai usando as ferramentas, às vezes você não precisa, de alguns casos, nem você está exatamente com a ferramenta na mão. Você consegue aplicar ela pela experiência que a gente tem, né? Uhum. E esse trabalho nosso tem gente, eu já ouvi, né? Essa coisa de às vezes você chega numa empresa, você está ali com alguém, e você faz um comentário, você fala, olha, aqui é assim, assim, assado. E vai e acontece. Credo, Evanice, você tem pacto aí com alguma coisa? Você vê alguma coisa sobrenatural? Esse negócio de constelação, vocês conseguem. Sim. E não é uma bola de cristal, não é nada de religião, são técnicas. É simplesmente usar e praticar a técnica que você aprendeu. Tão Uhum. simples quanto, não tem nada. E quando você usa, e aí você coloca as leis, e mais uma coisa que eu quero falar que me veio, Patrícia, a gente está falando muito aqui da constelação sistêmica familiar, né? Das Uhum. ferramentas enquanto isso. A constelação estrutural que nós fizemos também, eu fiz, você fez, a constelação para negócios, Uhum. as ferramentas se adaptam da mesma maneira, né? Eu consigo Sim. utilizá-las independente se eu estou na constelação familiar sistêmica clássica, se eu estou na constelação estrutural, se eu estou na constelação de negócios, Uhum. né? Hoje em dia tem um monte de nome de constelação já, mas eu me atenho a essas três, Sim. que são as que eu domino, que eu conheço, né? E elas se aplicam perfeitamente. Então, eu vou falar de novo o que eu já falei mais de uma vez, né? Facilitar o nosso trabalho, te ajudar a entrar num campo já preparado, ou se esperando. Alguém pode falar, mas campo é só na hora que ele abre é que você vê. Eu diria que o campo ele abre no momento que a gente se conecta. A partir do momento que a pessoa te procurou e você começou a fazer, a anamnese já é um atendimento para mim. Sim. As ferramentas Sim. ali você já está conectado e a ferramenta ela vai funcionar Não, quantas vezes na exatamente. anamnese a gente acessa a dor, né? Na própria É, anamnese é uma ferramenta riquíssima. Você mesmo contou o caso aí da moça da venda do imóvel, né? Uma anamnese bem feita, ela traz uma solução. E sim. isso, gente, aí tem uma outra coisa que também é importante, né? O Devanir falou dos 30 e tantos anos dele de experiência no mercado financeiro e da aplicabilidade das ferramentas na profissão dele, para além do processo terapêutico, né? Do lugar dele de coach, do lugar dele de executivo dessa área, porque nós também, no nosso dia a dia, nós aplicamos isso, né? Dentro da área Uhum. de gestão, dentro da área de consultoria, dentro da área terapêutica,
nós utilizamos também essas ferramentas de uma forma que nos ajuda de que forma nós vamos dar o próximo passo naquela consultoria, naquele atendimento, dentro daquele processo, para além do que a gente aplica com o indivíduo. Então, não é também um escopo de ferramentas limitado à terapia. Muito pelo contrário, porque nós temos outros profissionais de outras áreas que utilizam. Tudo bem que essas pessoas vêm, depois se apaixonam pela gente, né, Devani? E vão ficando, e vão ficando, muitas vezes decidem até fazer uma mudança de carreira. Nós temos casos que passaram pela gente dessa forma, né? Que a pessoa se encantou tanto pelo processo que falou, eu quero isso para minha vida. Que é um pouco do que acontece conosco também, né? A transformação que faz na nossa vida faz esse movimento de falar, gente, isso realmente dá certo, né? Se deu certo processo comigo... cura, né, Patrícia? Sim. O processo ele cura na alma. Independente se a Exatamente. empresa, se a pessoa tem até o livro, né? As empresas têm alma. As empresas têm alma também. Ele cura na alma, e curou na alma. Só felicidade. E as ferramentas que você estava falando aí, eu estava me recordando aqui, né? Viajei aqui no tempo, estava lembrando de um curso que nós fizemos em São Paulo, que eu fiz em São Paulo, que esse ano foi do Guilherme. E durante o curso de constelação estrutural, a gente parou para fazer atendimento um com o outro, né? Para exercitar durante os exercícios e nos intervalos também. E eu estava me lembrando aqui de uma pessoa que eu atendi, que eu usei uma das ferramentas suas com ela lá no curso. E foi muito bonito o trabalho. Então, você falou, você usa, depois que você aprende, se apaixona, se encanta, a usabilidade ela vem no dia a dia. E Sim. não é incomum, eu mesmo sou uma pessoa que aqui quando eu procurei a Patrícia a primeira vez, eu estou fazendo transição de carreira. Falei com a Patrícia, falei com a outra pessoa que eu conheço e respeito muito, vou fazer uma transição de carreira. Eu cansei de banco, tenho muito tempo de banco e, enfim, vou fazer outra coisa da vida. E, gente, assim, as ferramentas, primeiro, elas te ajudam a criar rotas, que eu falei, ver o momento que você está, você pode usar de várias formas. Mas eu me achei no seguinte ponto. Eu posso fazer o que eu quero fazer e continuar trabalhando no banco, que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Então, a minha transição de carreira no final, nesse momento, durante, que final acho que não existe o final, um pouco relacionado também às ferramentas que eu utilizei, a transição de carreira ela está acontecendo. Eu estou em duas profissões e que eu gosto muito. Sim. Que eu fiquei quase um ano fora de banco, por opção. Falei, chega, vou parar. Senti falta. Né? Então, É o meu às caso com a vezes, quando a gente gestão, está... né? É o meu, Você o mesmo não caso saiu meu. disso até Não hoje. saí. Você está nele até hoje, né? E às vezes a pessoa está naquele momento assim tão... que quando a gente chega, né, em nós, o cliente, que a gente vai ajudar, a pessoa está num momento tão eu não queria usar a palavra desespero, mas numa vontade tão grande de mudar, a pandemia ela nos remeteu a muito disso, né? Eu quero dar outro ressignificado para minha vida, para o meu momento, e eu vou fazer. E algumas até fizeram vou fazer. E quando a gente faz sem estar preparado, a coisa é meio complexa, né? Sim. Ela pode dar certo, mas ela tem uma dor maior. E esse atendimento, você usando as ferramentas, você consegue se ver como é que eu faço, os passos que eu preciso fazer, se realmente eu quero. Minha questão era realmente sair disso, ou se era complementar isso, fazer algo que tenha propósito de Como eu vida posso maior para mim, ajustar, mas né? Como eu como eu posso me ajustar, né? ajusto, e como eu Sim, ajudo as pessoas a se ajustarem, né? Que sim. a nossa riqueza maior, eu acho que é essa, de ver as pessoas no final de uma aula que a gente tem, no final do nosso grupo, no final da aula mesmo, não é do curso, não. No final da aula, você olhar para as pessoas e ver que aquilo que você fez naquele dia fez sentido, tocou aquela pessoa. Sim, E a pessoa sim. vai sair dali diferente da forma como ela entrou. Porque Os também é nossos isso. atendimentos, a nossa ferramenta são exatamente Sim. isso, né? E é interessante isso que você está trazendo, né, Devani?
de ser naquele momento, né? Que eu acho que também mesmo que a pessoa não tenha a transformação total e absoluta, mexe no primeiro momento, né? Porque e é importante dizer isso, a gente tem tanto uma forma de fazer em uma sessão, um processo, quanto em fazer em 4, 5, quanto em fazer um processo terapêutico que a pessoa precisa atravessar, né? E essas ferramentas, elas vão se encaixando nesses lugares e nessas possibilidades do indivíduo, mas um movimento que você faz, usando uma ferramenta, já traz um olhar e uma transformação, né? Devanir, eu vou abrir Exatamente. para pergunta, ver se as pessoas têm perguntas. Eu ia te falar isso, que eu tô vendo aqui o horário. Eu vou abrir aqui. Vamos ver se alguém tem perguntas para gente. Gente, nós estamos abertos aí para perguntas. Se alguém quiser, inclusive, perguntar sobre negócios, né? Porque durante muito tempo eu e o Devanir fizemos todos os dias lives falando de negócio e as pessoas pedem muito para nós retomarmos esse nosso movimento. E foi Mas, aquele período que eu fiquei fora de banco, né? Aí a Patrícia me sim, cobra isso até hoje. é verdade. Cobro mesmo, eu sou dessas. Sou dessas pessoas que cobram. Se alguém tiver alguma pergunta, pode trazer. Se alguém tiver alguma curiosidade, se alguém quiser trazer, inclusive, a própria questão, né, dentro dos negócios. Hoje, Devanir, eu vi uma postagem tão interessante que ainda falei, eu vou mandar lá para a nossa turma para a gente falar, que é a demissão em massa da Amazon. Ó, Vanusa, professores queridos, me fizeram virar a chave. Não, e Que eu bom, tenho a Vanusa. Vanusa, eu não sei se ele virou, foi a pororoca, né? Assim, uma mudança na vida dela, que ela virou a terapeuta, assim. Ontem até mandei uma mensagem para ela, como é o meu, e hoje é aniversário dela. Olha, Ó, nossa, nos parabéns, sentimos, Vanusa. Vanusa, nos sentimos muito honrados de tê-la aqui conosco no dia do seu aniversário. Que Deus te abençoe em abundância, que você tenha muito sucesso nessa carreira que você abraçou e tem se dedicado tanto, estudado tanto e entregado com tanta competência para as pessoas, né? O aniversário Então, que Deus te esse aí o abençoe. presente é nosso, né? De saber, principalmente Exatamente. saber essa grande mudança na sua vida. Muito bonito isso. Ah, E tem um comentário aí, Patrícia, que eu não é, consegui ler. interessada nesse compartilhamento sobre as experiências de vocês nas empresas. Que legal. Nós somos apaixonados pelo trabalho na empresa, viu, Sil? Nós temos muitas paixões, assim, mas a empresa e o trabalho com negócios, com finanças, né? Porque, na verdade, gente, ó, a Vanusa de que está guardando seu brigadeiro, Delane. Nossa, A eu nem Patrícia que não falo levou, nada, Vanusa. Vanusa. A culpa é minha, assim. Aham. Esses dias, esse Devani foi tão interessante que você fez aquela palestra que eu nem quero comentar a respeito, né? É, Que eu já trouxe todo o é. meu ciúme à tona, mas alguém falou: quero ver se ele levou brigadeiro. Eu até preciso pesquisar se naquele evento você levou brigadeiro, porque nossas alunas ficam aí querendo querendo esse brigadeiro que tem fama, né? Não, o Mas quando eu Brigadeiro for a São Paulo, ele é exclusivo de uma turma. Ele é a marca registrada dessa turma aqui, da Vanusa. Devani, mas aí eu tava vendo essa reportagem hoje, né? Essa postagem da demissão da Amazon, falando da automação e de quantas pessoas eles demitiram, falando, gente, como isso é algo para onde nós precisamos olhar, não é? Para onde nós precisamos olhar, porque a tecnologia é inegável hoje o que se faz com a tecnologia. E aí, como é que nós tomamos as nossas providências, né, dentro do Ah, negócio? Como é que nós vamos ajudar essa pessoa que precisa agora pensar ou em se adaptar a essas novas tecnologias para continuar servindo para o seu negócio, para não ficar obsoleto, né? Ou migrar de carreira em tempo, antes do mercado inchar, né? Dessas pessoas que estão sendo colocadas no mercado. Então, são coisas muito importantes. Bem-vinda, Patrícia.
A Patrícia aí Ó, dizendo, Pati, pessoas beijo, Pati. queridas. Exatamente. Ô, Outra Patrícia, mas apaixonada o na que você estrutural falou, é Patrícia, né? a Patrícia é muito apaixonada, um trabalho muito bonito que ela faz. Uhum. Ô, Patrícia, mas você comentou aí sobre essa questão da Amazon. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai chegar na agricultura. Que você tinha ali Sim. as colhedeiras, né? Que você tinha aquela máquina que fazia, enfim, todo o trato que tem na agricultura com o maquinário. E você tinha uma Uhum. pessoa que conduzia aquela máquina, que era um especialista, que sabia daquelas alavancas e tal. E de repente você tem uma máquina que tem uma cabine com ar-condicionado, com tudo automatizado, controlada guiada por GPS para ter o melhor controle, altamente tecnológica. Se a pessoa não evoluiu, ela não vai conseguir dirigir aquela máquina mais, Exato. né? Então, o que eu digo é o seguinte, né? Que as pessoas, a tecnologia está aí para a gente usar ela da melhor forma. A gente tem que se Uhum. adaptar. E a adaptação, esse trabalho nosso fala muito disso, né? De mudanças. E tem uma frase que eu gosto muito que é: a mudança dói. E não Uhum. mudar dói mais ainda. Talvez ela não esteja conjugada exatamente, mas é isso. Mudar dói, mas se não mudar, dói mais. Uhum. Então, Se não se a gente tem que adaptar, ser, né? se não se adaptar, exatamente. Se eu ficar parado, eu acho que é isso que está acontecendo hoje, né? Não fazendo crítica aqui, porque é um tema altamente complexo e profundo, mas Uhum. é como nós estamos evoluindo com relação às tecnologias que estão aí. Se a gente voltar no tempo, vamos começar a entregar a idade aqui, há 30 anos atrás a gente não tinha celular. Eu sou 30 e muito poucos mais anos jovem atrás não que existia. você, né, Devani? É claro, Eu claro sofri que é. menos porque eu sou muito mais jovem. Você Nossa diferença são de alguns não meses, conta né? isso para as E pessoas. ela, meu primeiro celular criticaram que era um tijolo. E era É mesmo. isso. E devia ser, porque eu É, lembro que a Ana Paula tinha um que era um negócio é. gigante. Mas, Patrícia, só para mais um comentário, né, que a gente falou das perguntas e tal, Uhum. e para quem quiser saber mais sobre o trabalho, sobre o negócio, sobre as ferramentas, de repente aqui tá, não quer perguntar, mas quer pesquisar mais, acho que foi a Sil que falou, vai lá no Instituto Patrícia Nas Garcia, na IPNG, e procura por lá. Lá tem muito conteúdo, né, Sim. no seu instituto, no seu Instagram, inclusive cursos que estão agora em. Olha, eu fazendo seu merchan aqui, Patrícia. Cursos que estão agora andando, né? Tem esse curso nosso que a aula hoje é dia de quarta, mas a Patrícia tem outros cursos lá que eu não sei nem quais são todos, nem os dias, enfim, mas que é só deixa para você fazer seu merchan completo agora, Paty. Sim. Gente, na verdade, esses dias a gente recebeu uma mensagem. Eu queria saber sobre cursos, né? Hoje nós temos 16 cursos aqui, pensa, que nós vamos ir entregando, gente. Estamos estruturando um processo de entrega, assim, para todas as pessoas poderem conhecer todos e participarem de todos, porque uma coisa que o Instituto tem, que é uma bênção, é que eu não tenho um único aluno que veio e fez um curso. Todos os alunos do Instituto vieram e passaram por outros cursos, outras formações, muitos seguem conosco, né, desde a nossa turma 1, de diversas das estruturas que a gente entregou. Na próxima semana, segunda, quarta e sexta, a gente tem um workshop aí de ferramentas sistêmicas, onde eu vou apresentar as ferramentas do mapeamento, vocês estão todos convidados, o link vai ser enviado, gente, em um grupo que você precisa estar nele, porque só lá que vai ser enviado esse link. O link está na bio aí do nosso Instagram e participe, né? Se você sentir no seu coração de vir conhecer essas ferramentas, quiser potencializar o seu trabalho, muita gente aí não se sente valorizado, o cliente não volta, não fecha, a própria pessoa entende que não conseguiu entregar o que o cliente estava esperando. O momento de vocês é esse, né? É olhar para isso e aprender um pouco sobre essas ferramentas que eu sempre entrego com muito amor. E nós temos as comunidades, né? Como o Devani falou, a gente conduz, tem alguns projetos aí que são projetos do ano, né? Que são grupos de estudo, de troca, de aprendizado. Nós temos. Eu estou muito feliz que eu vi esses cachorrinhos latindo, viu, Devani? Vi hoje Demorou, uma né? foto deles.
Tô vendo aí, a Vanusa, curso maravilhoso, sou suspeita porque já fiz uns 20, é verdade. A Vanusa, inclusive, está reciclando alguns aí, é por isso que ela falou 20. Mais uma Daqui a coisa, pouco, é, desculpa te cortar, daqui a pouco você vai ah, falar para ela, igual o Guilherme falou para mim. ah. Eu acho que a Patrícia Gonçalves estava lá no dia. Devani tá aqui de novo, eu acho que não ensino direito, eu. Tá certo, tá certo. Devani, mas então, gente, nós temos essas comunidades, né, que são grupos de estudo, de discussão, de aprendizado e de formação que acontecem quinzenalmente, como é o caso da nossa comunidade, que vocês podem vir fazer parte, que trata sobre negócios. Nós estamos aí formando profissionais para trabalhar dentro da área de negócios, né? Ah, Cristiane, já fiz 2 e quero mais. Seja bem-vinda, Cris. Vamos embora. Vamos para o mais sempre, né? O Devani, uma coisa que a gente estava falando aí desse negócio das pessoas, da tecnologia, né, que eu trouxe, você falou das pessoas não quererem se adaptar, etc. É, isso também, gente, começa lá na família. Por que é tão importante nós conhecermos todos os processos? Porque uma pessoa que está com resistência lá dentro da empresa, ele pode ser uma pessoa que só tem aquilo para se agarrar, porque tem uma dificuldade tremenda dentro de casa. Pode ser uma pessoa que só teve reconhecimento ali, porque teve uma infância onde não foi visto, onde não cabia, onde tinha um monte de irmãos, ou onde tinha os pais ausentes, ou indisponíveis, ou etc. Então, nós não ficamos numa caixinha protocolar de isso é isso. A cada ferramenta vai te permitir olhar para aquele indivíduo em profundidade, entender a história dele e fazer com que essa pessoa também compreenda a sua necessidade de mudança, né? Essas pessoas que Exatamente. vão sair para o mercado, olha, eu vou dar um exemplo meu e do Devani, dentro da Covid. Quantas pessoas com a Covid quase enlouqueceram da área terapêutica? Por quê? Porque eles ainda não tinham olhado para o online. E nós já atendíamos no online. Então, quando chegou o home office, quando chegou o online, a gente já estava lá. Quando isso chegou e as pessoas ainda ficaram paradas para ver o que ia acontecer, nós já estávamos, inclusive, atendendo dessa forma. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que está por vir. Né? Estar Existe sempre um mito, presente, né, sempre Patrícia? alerta. Hã? Desculpa, existe um mito de que online você não conseguiria se conectar. E as Sim, ferramentas ajudam muito até nisso, né? A gente se conecta, sim. sim. Que inclusive, né, eu quando comecei a trabalhar com online, e quando eu montei o curso que antes, né, no princípio, na pré-história chamava ferramentas, quando a gente fez esse movimento, as pessoas, que era justamente para as pessoas aprenderem uma forma de adaptar para o online. Muito antes de pandemia acontecer, muito antes disso ser olhado. E eu fui muito criticada por isso, porque tinha esse olhar. Online é impossível. E aí todas as pessoas tiveram que engolir, né, esse preconceito com o online, porque não tinha outro jeito de você trabalhar. E ficamos muito tempo nesse lugar, né, de só poder fazer os atendimentos de forma online, então caiu por terra. É um grande exemplo de como nós temos que nos adaptar e estar abertos para as possibilidades, né, Devania? Exatamente. E é riquíssimo. Isso a gente poderia ficar falando aqui até amanhã, né? É, Mas temos mas que a ir, gente dá aula Patrícia. agora. É, Amores, exatamente. muito obrigada. Devani, primeiro quero te Obrigado pela agradecer confiança, pelo convite. sempre. Você sabe que você mora no meu coração muito, né? Muito mesmo. Paga E aluguel. eu não paga aluguel. Ô, Devani, um beijo grande para você. Beijo. Deus te proteja, Tchau, gente. abençoe. Muito obrigado a Até daqui a todos. pouquinho. Um beijo para Ana Paula, para toda a família. Eu te vejo em um minutinho. Amores, um Beijo. beijo. Muito obrigada por estarem conosco aqui. Que vocês sejam sempre abençoados, estejam sempre felizes.
Um beijo, gente. Com Deus. Amanhã tem mais live, 7h30. Tchau.